Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 20 de setembro, estamos no 25º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Meu irmão, minha irmã, a parábola dos trabalhadores da vinha traz consigo uma pergunta inevitável. Que raios de justiça é essa que paga do mesmo modo os operários da primeira e da última hora? Há justiça em dar o paraíso também àquele que se arrepende nos últimos momentos de sua vida? Esse modo de agir de Deus não parece coerente e a nossa vontade é a de nos juntar ao protesto dos operários da primeira hora. Eles estão convictos de que o patrão não é justo. Para piorar as coisas, a resposta do patrão não parece nos trazer muito conforto. Ele, de fato, não fala de justiça, mas se arroga o direito de fazer o que quer com o que lhe pertence. A impressão nossa é de que Deus seja um arbitrário e autoritário. Temos que reconhecer, Deus, ao dar ao operário da última hora o mesmo que dá ao operário da primeira hora, mostra que os seus caminhos distam dos nossos como o céu dista da terra. Trata-se de duas lógicas diversas e contrastantes. A parábola, portanto, nos chama a atenção para a necessidade de conversão. Conversão dos nossos pensamentos, dos nossos caminhos. São Gregório de Nissa sintetiza a justiça de Deus em poucas e luminosas palavras. Ele escreveu: Enquanto suma bondade, Deus reconhece, Deus se comove pelo homem necessitado de salvação. Enquanto suma sabedoria, Deus reconhece que somente Ele mesmo pode oferecê-la. Enquanto suma justiça, Deus faz com que a todos os homens ela seja oferecida. Deus mostra interesse e desvelo por aqueles que desperdiçaram a própria vida.
até na última hora Deus continua mostrando o seu desejo de salvar. Deus não despreza os operários da última hora. O bom ladrão, por exemplo, é uma manifestação extraordinária da graça, mas não sem propósito, por mero capricho. O patrão saiu de madrugada para contratar trabalhadores. O patrão da parábola faz como muitos daquela época. Sai para contratar trabalhadores diaristas na praça da cidade. Sai bem cedo para escolher os mais aptos ao trabalho. Os doentes, os idosos, os menos aptos normalmente sobravam. Aos trabalhadores da primeira hora, o patrão combinou 1 moeda de prata por dia. Esse patrão sai às 9 horas, ao meio-dia, às 3 horas da tarde. Surpreende o modo de agir desse patrão. Ele encontra outros trabalhadores e os manda também para trabalhar na sua vinha. Com esses não combina nada, somente lhes garante pagar o que for justo. Pela nossa lógica, a justiça deveria ser correspondente a 3/4, metade, 1/4 do salário combinado com os da primeira hora. O patrão dá trabalho também para aqueles que encontrou às 5 horas da tarde na praça, passaram o dia todo sem trabalhar, esperando a hora de voltar para casa com as mãos vazias. Talvez entre esses houvessem também quem não tinha intenção nenhuma de trabalhar. A jornada de trabalho já está no fim. Falta somente 1 hora. Mesmo assim, o patrão os envia para a sua vinha. Uma outra surpresa, também eles vão para a vinha, mesmo sabendo que não receberão muito. Pelas nossas contas, deveria corresponder a 1/12. E o patrão mandou começar a pagar pelos últimos. Trata-se mesmo de um patrão muito estranho, excêntrico. Em vez de pagar primeiro aqueles que suportaram o cansaço e o calor o dia inteiro, ele faz com que os da primeira hora testemunhem como ele trata os que foram contratados depois deles. Os trabalhadores da última hora recebem cada um 1 moeda de prata. O patrão não leva em conta o tempo trabalhado, mas a necessidade do trabalhador. Se ele desse menos, a família dele iria passar necessidade. Evidentemente, todos os trabalhadores da primeira hora começaram a fazer suas contas para saber quanto iriam receber. Os operários da primeira hora reclamam do pagamento. Tu os igualastes a nós. Eles reclamam do pagamento, mas sobretudo porque o patrão os igualou aos trabalhadores da última hora. O patrão responde: estás com inveja porque estou sendo bom? Nos escandaliza a bondade de Deus. Sempre queremos que Deus nos trate com bondade. Mas quando são os outros a serem tratados assim, nós nos sentimos ofendidos, porque Deus nos iguala aos outros. A inveja é um vício difícil de ser desmascarado. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Com essa afirmação paradoxal, Jesus quer se opor à nossa mentalidade errada de meritocracia. Meritocracia funciona, deve funcionar no campo do trabalho e em tantos outros campos. Meritocracia não funciona na nossa relação com Deus. Diante de Deus, ninguém pode invocar seus próprios méritos. Deus não é nunca nosso devedor. A parábola dos trabalhadores da vinha destrói, na figura autoritária do dono da vinha, que não respeita a meritocracia, a nossa pretensão de fazer de Deus nosso devedor. Nossa relação com Deus não é como a de um plano de fidelidade. Vamos acumulando pontos com Deus até termos o suficiente para poder trocá-los por uma recompensa desejada. Diante de Deus, não devemos ter esse comportamento dos trabalhadores da primeira hora. Eles se consideram superiores porque acham que merecem mais do que os outros. Se isso funciona na vida de trabalho, não funciona na vida de fé.
Os trabalhadores da primeira hora são como Jonas, que fica irritado com Deus porque ele é lento para ir e misericordioso com os inimigos. Os trabalhadores da primeira hora são como Saulo, antes da conversão, que se julgava justo e cumpridor da lei. São como o filho mais velho que tem raiva do pai e não se alegra com a vida e a conversão do irmão mais novo. Devemos ser humildes, como os trabalhadores da última hora, que sabem que não merecem o salário integral, mas que se surpreendem com a generosidade do dono da vinha. O que recebemos de Deus não é proporcional ao que merecemos. Deus não segue a regra da meritocracia para conosco, ainda bem. Então, não vale a pena ser trabalhador da primeira hora? Claro que vale. O que não devemos ter é a mentalidade de trabalhadores da primeira hora. Sejamos nós dedicados, generosos, trabalhadores, como os operários da primeira hora, mas com a mentalidade humilde, agradecida dos trabalhadores da última hora.